Esse é o filme mais previsível e sem alma que eu já assisti e eu tenho certeza que você vai concordar com isso no final desse vídeo. Eu sinto que os produtores de Wish jogaram no ChatGPT pra tentar fazer um filme de forma comemorativa pra Disney e esse foi o resultado. São tantas ideias jogadas ao vento que simplesmente não se conectam, se transformando em uma das obras mais confusas que eu já vi. Tudo nesse filme é uma bagunça completa e eu preciso falar disso no vídeo de hoje. Bem, pra quem não sabe, eu tenho quase certeza que você não sabe porque a Disney praticamente ignorou a existência desse filme. Wish foi feito em comemoração aos 100 anos da empresa, que prometia voltar às origens da fórmula da Disney, que fez muito sucesso no passado. Me lembro de ver quando esse filme foi anunciado junto a outros projetos e ficar com um pouco de pé atrás. O que eu não esperava é que o filme seria pior ainda. O filme conta a história de como o Rei Magnífico, e eu não tô zoando esse o nome, e a sua esposa fundaram um reino em que cidadãos que viessem poderiam ter seus desejos mais profundos realizados, com a única condição de que eles contassem seus pedidos ao rei e no processo esquecessem deles. Com isso, a protagonista do filme, Asha, acaba percebendo uma farsa nesse sistema, e muitos pedidos acabavam sendo esquecidos por aí por o rei considerá-los perigosos demais. E eu sei que a gente tá só começando o filme, mas quando assisti pela primeira vez eu tive uma expectativa do filme dar algum motivo pro rei entender esses feitiços como perigosos, mas não, o filme não fala isso é só meio que ignorado. De qualquer forma, falando no papel, o prólogo desse filme não parece ser tão ruim. E de fato, no papel, a Disney já fez dezenas de filmes parecidos, trocando uma coisa ou outra. Filmes muito bons, inclusive. O problema é que essa ideia é tão apenas jogada dentro desse mundo que o fato dos pedidos nunca serem realizados não parece ser exatamente um problema dentro do mundo que o filme se passa. O filme não tem introdução a pessoas que ficam tristes por não terem seus pedidos realizados. Tá, ok, o pai da protagonista até fica triste por um momento, mas ele meio que só se esquece depois. Pra falar bem a verdade, todo mundo parece ok nesse mundo em ter o seu sonho que sempre desejou perdido para sempre. Isso acaba fazendo você, quando o filme acaba, não sentir a sensação de que algo precisava mudar nesse mundo. É como se o final do filme não tivesse melhorado em nada e o que se passou no início nunca de fato foi um problema. Durante o desenrolar do filme, uma estrela mágica acaba caindo do céu e ela ajuda a Asha a lutar contra o Rei Magnífico e devolver os seus desejos a todo mundo. A estrela meio que só existe e tem algumas cenas minimamente interessantes. O que me incomoda é como ela coloca a Asha desnecessariamente em perigo durante o filme apenas por cenas de comédias. Tanto que é exatamente assim que os amigos da Asha descobrem da sua existência. Ela cria toda uma magia no galinheiro sem motivo. Posteriormente, o rei fica do mal porque ele não gosta dessa estrela e tenta caçar a Asha. A Asha então se reúne com seus amigos e em um plano derrota o vilão final. E esse é o filme. É sério, é literalmente isso. Claro, tem mais coisas que aconteceram nesse tempo, mas elas não são tão importantes. E o fato de eu conseguir resumir o filme é isso em tão pouco tempo é assustador. Não tem nada que acontece demais que merece ser relembrado. Mesmo assim, o roteiro desse filme não conseguiria passar apenas assim. Porque mesmo com a história sendo muito simples, tem cenas que eles ainda conseguiram falhar. Por exemplo, tem uma hora que o rei percebe que a Asha era quem tinha estrela. Ele com um exército gigantesco de guardas e uma das magias mais bufadas naquele momento do desenho leva apenas 2 guardas e sequer usa a magia, sendo derrotado de um jeito ridículo. O mais bizarro é que isso acontece apenas para na sequência revelar o grande plot twist do filme, que é que um personagem que ninguém liga traiu a Asha. Tipo, o rei poderia só descobrir de outra maneira com feitiço e a gente não precisava dessa antecipação toda. Mas agora, deixando a história do filme de lado por um momento, recentemente a Pixar tem estado numa polêmica gigantesca por causa dos estilos de animação em seus filmes. Pessoalmente, eu acho que a gente tem coisas maiores para se preocupar nos últimos filmes da Disney, apesar de realmente ser um estilo parecido. Agora, parece que ouvindo isso, a Disney optou por usar um estilo de animação diferente aqui, e pela primeira vez nesse canal, eu simplesmente não consigo chegar em uma conclusão sobre ele. Porque tem momentos, principalmente em cenas mais escuras, que as animações funcionam que é uma beleza. Agora, por algum motivo tem muitos ambientes mais claros que o filme parece que está em uma cutscene de um jogo de PS3 rodando a 480p. As cores ficam tão de má qualidade e sem alma que isso só fica feio, fazendo cenários parecerem de péssima qualidade e mal finalizado. De qualquer forma, como de costume, esse aqui também é um filme musical. E meus amigos, eu até costumo gostar de musicais. Steven Universe o filme é um dos meus filmes favoritos e tem uma música quase a todo minuto. Mas cara, pra você fazer um musical decente, as cenas precisam ter um mínimo de transição. Nada muito demais, mas algo precisa acontecer para o espectador não tomar um susto da música. Agora, nesse filme, parece que nos momentos que você menos espera uma música, ela acontece. Tem uma cena que a Asha tá correndo da sua casa e quando ela termina de ficar ofegante, ela começa a cantar, tipo, de onde é que isso veio? Cenas assim ficam muito esquisitas e olha que isso vem de um fã de Jasmine Hotel e que está criticando isso aqui. O pior de tudo é que a maioria das músicas desse filme são péssimas para acompanhar. Infelizmente eu não posso nem ousar em colocar uma música aqui por conta de copyright, mas meus amigos, confiem em mim. Esse filme tem algumas
algumas das piores letras que eu já vi em uma música de filme, principalmente pensando que isso veio da Disney. Algo tão ruim quanto as músicas desse filme são os personagens, porque, meus amigos, é aqui que a história decide ficar robótica. Os personagens desse filme, desde a protagonista até o vilão, são algumas das coisas mais genéricas que eu já assisti, e olha que eu vi ele ano passado. Começando pela protagonista, quando você vê o filme pela primeira vez, você nota como se ela fosse uma mistura protagonista dos filmes antigos da Disney. O problema é que, como é de se esperar, as ideias aqui também são jogadas pelo filme como se não fossem nada. Ela não tem um arco de personagem que faz ela ser uma pessoa melhor no fim do filme. Pra falar bem a verdade, a personagem que começa o filme acaba exatamente como começou. O mais próximo que ela tem em desenvolvimento de personagem é o fato dela começar idolatrando o Magnífico e de um momento pro outro não gostar mais dele quando descobre o que ele fazia com seus feitiços. Mas até isso é mal feito porque a personagem nota isso de uma hora pra outra, fazendo o filme passar a sensação de entregar o vilão nos primeiros 10 minutos, quando isso claramente não deveria ser intencional. Eu sei que em filmes da Disney não é tão difícil notar o cara malvado, mas a história tem que pelo menos tentar fingir que está escondendo o vilão, pra jogar alguma informação importante futuramente. E, inclusive, falando do vilão, meu Glob, esse vilão consegue ser o vilão mais genérico que eu já vi em um filme da Disney. Não tem absolutamente nada de marcante que o torne um vilão digno do filme. Tipo, vamos pensar nas motivações dele por um instante. O Rei Magnífico era um cara do bem que, apesar de ter um sistema estranho de realizar desejos, nunca machucou alguém diretamente. Mas quando ele de repente um dia ouve alguns cidadãos questionarem sobre seus desejos, ele decide que queria ter o controle, poder e só matar todo mundo porque sim. Tipo, isso não parece bem em desenvolvimento. Pra falar bem a verdade, o vilão é rushado pra caramba. O filme quer dar a entender que ele tem um arco de personagem pra ficar malvado, mas na prática o que acontece é que a história decide que porque sim ele tem que ficar malvado de uma hora pra outra. Isso também é daqueles filmes que precisa colocar um animal fofo para fazer a Disney vender alguns bonecos. No caso de Wish, esse personagem é o bode, mas digamos que antes da metade do filme esse bode de repente começa a falar e, sem exceção, todas as cenas envolvendo esse bicho te dão vontade de desligar a TV de tão absurdamente vergonhosa que elas eram. Pelo menos tentando procurar algo bom aqui, eles não tentaram forçar a implementação desse personagem. Saber que ele poderia ser bem pior se tivesse mais tempo de tela me alegra. Também tem a Estrela, que tem um papel parecido de ajudar a Asha, só que diferente do bode ela é infinitamente menos odiável por não falar. Fora isso, nós também temos alguns personagens de apoio que são amigos da Asha, que são só genéricos e sem graça. Eles não têm uma cena marcante ou lembrável durante esse filme inteiro. Parece que a maioria só existe por existir e fazer número no cast do filme. Mas falando em genéricos e sem graça, tem uma coisa que pra mim atingiu o pico de ruindade nesse filme. Porque os diálogos desse filme são simplesmente uma aberração. É a maior evidência que faz parecer que esse filme foi escrito por IA. Você provavelmente conhece ou já ouviu falar da regra do show don't tell. Essa regra é praticamente uma unanimidade entre roteiristas, que basicamente diz que quando você pode mostrar uma característica, uma visão ou um plot, a melhor maneira de fazer isso é mostrando os detalhes individualmente, ao invés do protagonista, algum outro personagem precisar explicá-los individualmente. O Wish, por algum motivo que eu não tenho ideia, faz completamente o oposto disso. O filme é cheio de diálogos ruins e de péssima qualidade, parecendo algo que o ChatGPT escreveu, onde os personagens estão contando algo que vai acontecer posteriormente ou só agindo de maneira realista, fazendo eles parecerem robôs. A melhor definição que eu tenho para explicar os diálogos desse filme é que eles parecem ser feitos para pessoas cegas entenderem o que está acontecendo, porque a todo momento eles sentem a necessidade de explicar, mesmo a gente vendo na nossa cara. Os personagens não têm nenhum carisma e são muito genéricos. E essa é a palavra, genérico. Tudo nesse filme é absurdamente genérico, a ponto de assim que o filme acabar, você não lembrar o nome de ninguém. Caramba, eu acabei de assistir o filme e não sei o nome de ninguém além da protagonista, e eu tenho certeza que daqui uma semana eu também não vou lembrar o nome dela. O Wish é um filme fraco, genérico e definitivamente um dos piores já feitos pela Disney. Quase tudo nesse filme falha no que tenta trazer, desde os personagens, a animação, o enredo e principalmente o roteiro, que insiste em contar coisas verbalmente do que de outros modos. Tentando voltar à fórmula antiga de seus filmes, a Disney falhou e falhou muito aqui. O final desse filme é literalmente com o vilão estando quase imbatível em uma cena e do mais absoluto nada, eles acabam da forma mais genericamente Disney possível. A personagem que estava quase morrendo começa a cantar
para e salva todo mundo. Eu sei que a Disney fez isso muitas vezes antes, mas aqui só não funciona porque a personagem não demonstra em nenhum momento que poderia ter tamanha força, soando mais como uma desculpa preguiçosa para fazer a protagonista derrotar o vilão, o que acaba sendo um reflexo para esse filme. Não é assim que as coisas deveriam funcionar. Na Disney, os filmes sem exceção costumam ter razões bem definidas e lições por trás, mas o Wish não. Tipo, sobre o que diabos é o filme, o que ele deveria falar, o que ele adiciona na sua vida. Literalmente nada. E se um filme existe apenas para esquecer dele 5 minutos depois de você assistir, então ele não merece ser assistido. Mas bem, eu acho que por hoje é isso. Eu tive a ideia de fazer esse vídeo depois do YouTube me recomendar o vídeo de alguns canais gringos, então eu vou deixar o link tudo na descrição. No mais, muito obrigado por me ouvir até aqui, valeu mesmo por serem incríveis, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!